Ryzen 5 2600 contra o Ryzen 5 5600. Vou testar eles em jogos, um contra o outro, no mesmo cenário. E ainda vou trazer para vocês um teste bônus, que já já vocês vão entender qual é. Ryzen 5 2600 foi o primeiro Ryzen que fez sucesso, já que a primeira geração da linha AMD não foi tão boa assim. Já a segunda, eles trouxeram melhorias em volta da primeira geração, fez com que a AMD voltasse ao cenário. Ryzen, para você que não sabe, significa renascimento. E realmente, foi na segunda geração que a AMD conseguiu voltar a disputar contra a Intel, e o Ryzen 5 2600, como naquela ocasião era o Ryzen mais custo-benefício que tinha, fez bastante sucesso e na época foi o Ryzen mais vendido e foi realmente o que fez o Ryzen estourar naquela época. Inclusive, foi o meu primeiro Ryzen, para vocês que não sabem, fez com que eu conseguisse explorar horizontes dos quais eu não imaginava. Então consegui, por exemplo, entrar no mundo dos jogos, por exemplo, de mundo aberto, que era jogos que eu não conseguia jogar com o meu antigo processador. Fez também com que eu conseguisse melhorar a minha edição de vídeo. Meus vídeos não travavam mais na hora da edição. Olha só que maravilha. Eu consegui editar, renderizar tudo mais rápido. Consequentemente, o meu trabalho aqui foi melhorado. Porém, o tempo passa e processador não envelhece igual vinho. Veio novas gerações e cada vez mais o Ryzen 5 2600 foi jogado de escanteio, porque depois na terceira geração veio o Ryzen 5 3600, que basicamente detonava a segunda geração. A questão de desempenho, cara, era muito surreal a diferença da terceira para a segunda geração. E depois foi lançado aí a série 5000 com o Ryzen 5 5600, que simplesmente é o Ryzen mais vendido do mundo atualmente. O Ryzen 5 2600, infelizmente, ele não é mais fabricado, então é muito raro de você achar estoque dele. Inclusive no Brasil eu não achei para vocês comprar de nenhuma loja de segura. Só achei, obviamente, no mercado de usados, como LX, Mercado Livre e tudo mais, mas não tem como recomendar isso para vocês porque eu não sei quem ali é o vendedor. Então eu só achei para vocês comprarem no AliExpress e custa apenas R$200, incrível que pareça, esse Ryzen 5 2600. Então fique esperto aí que caso você goste do desempenho dele, tá, para mim vai valer muito a pena vocês pagar R$200 em um Ryzen, principalmente para quem ainda não tem nada, ainda não tem nem computador ainda. Talvez seja uma boa oportunidade, mas assista primeiro o teste para você ver. O link eu vou deixar na descrição. Já o Ryzen 5 5600 no AliExpress custa na faixa dos R$500 a R$600, dependendo da cotação, promoção, tudo mais. E no Brasil custa na faixa de R$900. Também eu vou estar deixando o link deles aí na descrição desse vídeo. De questão de especificação, eu vou falar o mais básico possível. Ambos têm 6 núcleos e 12 threads, porém o Ryzen 5 5600, além de ser gerações mais avançadas, então mexe todo na questão da estrutura do processador, questão de arquitetura e tudo mais, nanômetros, enfim, ele é muito mais otimizado e consegue até atingir uma velocidade de 4.4 GHz na frequência Max Turbo contra os 3.9 máximo aí do Ryzen 5 2600. Modéstia à parte, eu assisti todos os testes que tem pela internet, dos brasileiros, dos norte-americanos, dos alemães, dos coreanos e até dos russos. E eu sinceramente achei o meu teste, esse que eu vou mostrar para vocês agora, o mais legal de todos. Eu considero até o mais completo. Mas eu preciso saber mesmo da opinião de vocês aí do outro lado. Então, por favor, cara, se você gostar dos testes que eu vou ser exibido agora, eu peço que você deixe o seu like e deixe o seu comentário aí, que ajuda demais. Você não tem noção. E caso você não goste, não tem problema. Deixa o teu dislike e também comente aí o que pode ser melhorado, porque sempre a gente está tentando melhorar. E pode ter certeza, pessoal, eu vou tentar trazer o máximo de benchmarks agora possíveis. Eu tô tentando fazer o meu trabalho, cara. Eu tô saindo um pouco dessa linha que, na verdade, o canal tava se tornando muito videozinho de notícias, não sei o que. Eu, sinceramente, não tava me agradando muito. Sinceramente, eu não tava me achando útil fazendo esse tipo de conteúdo. Óbvio que ainda vai ter, porque isso chama atenção, traz público novo, mas eu quero focar cada vez mais no que o canal foi feito. O canal foi criado e foi concretado nisso, em testes e montagem de computador, e é isso que eu quero voltar. Eu quero voltar para a raiz, o que fez o canal realmente crescer e ter aí o meu reconhecimento aí no cenário. Já estou com o meu fone e vou soltar o teste para vocês. Tem que explicar rapidamente aqui só duas coisas, quesitos, né? Aqui do lado esquerdo tem os jogos no Ultra, né? O teste foi feito com o jogo no Ultra, e do lado direito da sua tela vai ter os jogos aí na configuração low, ou seja, com os gráficos no baixo. Só que no gráfico do baixo eu coloquei para vocês um teste bônus. Por quê? Pessoal, o Ryzen 5 2600, o máximo de megahertz da memória RAM que eu consigo colocar e ele ficar de forma estável, isso é bom dizer, porque eu botei 3200 e eu consegui jogar. Tá? Só que ficou instável. Então não adianta eu também colocar uma velocidade que fique instável. Então a velocidade que ficou estável foi 3000 MHz. Então eu coloquei o Ryzen 5
5600 também nessa velocidade, como vocês podem ver aqui embaixo, certo? O Ryzen 5 2600 e o Ryzen 5 5600 na mesma velocidade 3000 MHz. Porém, quando o jogo no baixo, eu coloquei um extra, um bônus. Eu coloquei o Ryzen 5 5600 com a velocidade da qual ele se dá muito bem, que é os 3600 MHz. Então, se vocês for ver aqui no jogo no baixo, todos os jogos eu fiz esse teste, você vai ver que vai ter a velocidade de 3600 MHz e ao final de cada jogo irá ser exibido um gráfico para vocês terem mais noção, né, dos desempenhos e no final um gráfico geral, beleza? Para vocês terem total compreensão, mas eu vou deixar rolar aqui para vocês entenderem de acordo com os vídeos. Aí o primeiro jogo é o God of War, todo mundo gosta, todo mundo pede esse teste, né? Lembrando que nossos testes aqui nós fazemos de forma manual e no final desse vídeo eu vou mostrar para vocês os bastidores, como é feito esse teste, como é que eu faço esse teste, como é que eu edito o vídeo, como é que eu deixo assim um lado do outro essas informações. É bem legal vocês assistirem, porque vocês vão ver porque dá muito trabalho. E esse teste, para vocês terem ideia, no total aí foram mais ou menos aí, quase 20 horas de teste, né? Resumido aqui para vocês em apenas um vídeo de às vezes 10, 15 minutos, né? Dá muito trabalho. Aqui tá o nosso primeiro gráfico, né? Deixa eu tirar essa barra daqui da frente. E aqui nós podemos observar que no God of War, com o jogo no Ultra, nós tivemos 20 FPS a mais para o Ryzen 5 5600, utilizando as frequências ali de memória de 3000 MHz. Já o God of War, com o jogo no baixo, nós tivemos ali 76 FPS contra 116 do Ryzen 5 5600 com a frequência em 3000 e já com a frequência em 3600 nós tivemos aí uma diferença de 57 FPS comparado com o Ryzen 5 2600. Então temos uma diferença aqui bem interessante, bem gritante ao meu ver, e uma diferença de 17 FPS aqui, se eu não estiver fazendo cálculo errado de cabeça, né, da frequência de 3000 para 3600. Então você vai observar durante os testes que da velocidade de 3000 para 3600 aumenta ali em torno de 10 a 20 FPS em média. Mas isso me fez até estar curioso em realizar um próximo teste, onde eu vou testar a frequência das memórias uma contra a outra. 2666 contra 3000, contra 3200, contra 3600. Beleza? Então vai ser essas quatro frequências, uma contra a outra. Com certeza esse teste vai ficar bem legal. Cyberpunk 2077, um jogo bastante pesado, um jogo que vocês sempre pedem. Tava inclusive na promoção na Steam por R$100. Muita gente inclusive quis comprar, né? Que é muito legal, um jogo que todo mundo começa a jogar, começa a se divertir. Alguns acham chato, outros acham legal. Enfim, lembrando, pessoal, que nós temos todas as informações que vocês precisam saber na tela, né? Você tá falando. Então ali você vê o FPS, você vê o FPS máximo, médio, mínimo, 1% low. Você tem a questão ali também das placas de vídeo, toda a informação. Nós estamos estudando 3070 Ti, né? Temos a informação do processador ali, né? Como o uso, a temperatura e o quanto de energia está sendo puxado. E aqui nós temos aqui o resumo, né, do teste, para a gente ter uma ideia. E é o seguinte, cara, o Cyberpunk com o jogo no Ultra foi 58 FPS contra 97, ou seja, 39 FPS a mais para o Ryzen 5 5600. Deu uma baita diferença, né? Bom que nossos testes a gente faz mais de uma vez, mas no final do vídeo vocês vão entender, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho do bastidor. E aqui o jogo, no low, né? Você vê que não teve tanta diferença do Ultra para o low aqui no Ryzen 5 2600. Isso pelo fato que eu acho que chegou no limite do processador. Assim também, como o mesmo cenário praticamente se repetiu com o Ryzen 5, né? O 5600, né? Você vê que do Ultra pulou, não teve tanto FPS assim, porque ao meu ver chegou no limite ali do processador. Vocês viram que o uso do processador ali ficou muito próximo ali do 100%, beleza? Porém, como a velocidade de memória RAM ganha um FPS a mais, você percebe que de 99 foi para 111 FPS ali, né? Só de ter mudado a memória ali, como tá mostrando o gráfico. Mas eu só queria dar dois recados aqui para vocês rapidinho. O primeiro é do meu Telegram, que é um grupo que eu tenho totalmente de graça. Lá eu mando promoções diariamente. Então se você tá afim de montar um computador ou simplesmente melhorar o que você já tem, lá é o lugar certo que vocês vão pegar as promoções sempre em tempo real, porque a gente recebe as promoções de forma antecipada pelas empresas. E lá a gente consegue se organizar e mandar para vocês tudo em tempo real. Então você consegue economizar bastante dinheiro. Segunda dica que eu quero dar a vocês aqui, recado, é que eu tenho o meu sistema de consultoria lá no meu WhatsApp, que basicamente eu vou te ajudar a montar o melhor computador, o melhor setup possível em baixo orçamento. Então se você tem medo de comprar as coisas sem compatível, ou simplesmente você tá meio perdido no que comprar, não tem problema, é só você me chamar no WhatsApp. O QR Code tá aí na tela e também o link do meu WhatsApp tá na descrição. Se você clicar no link, já vai abrir direto o WhatsApp já para me mandar uma mensagem lá, beleza? Próximo jogo aí, o Death Stranding, né? Jogaço aí, Ultra versus Low. Novamente falando, pessoal, cara, se você achar esse teste o mais completo, né, deixa aí, pô, nos comentários aí o que você achou. Sinceramente,
Eu dou muito trabalho fazer esse vídeo, vocês têm noção, cara. Vocês nunca vão ter noção. E é engraçado que eu faço esses testes mais de madrugada. E a madrugada, querendo ou não, é um pouco solitário. Você manda mensagem pra pessoa, a pessoa não responde. Você entra no Discord e não tem ninguém, né? Então acaba que é um trabalho solitário. E ao mesmo tempo eu fico, caramba, a galera não tem noção de como é difícil fazer esses testes aqui. Tem que ter muita paciência. Geralmente dá dor de cabeça e tudo mais, né? Principalmente eu que quero as coisas tudo perfeitozinho. Então, às vezes não dá do jeito que eu quero. Aí eu vou... E meus testes são manuais, né? Eu gosto de fazer meu teste manual. Porque os testes que os caras deixam por aí, né? As empresas deixam, eu não gosto. Parece que é um drone voando assim. Eu não gosto. Pra mim não é um teste verdadeiro. O teste verdadeiro pra mim é esse. Onde eu entro no jogo, vou em uma parte do jogo e faço ali a movimentação de forma manual, do jeito que como se você de casa estivesse jogando, né? Essa que é a verdade, né? E aqui nós temos aqui essas diferenças aí, eu não vou ficar repetindo toda para não ficar chato. Qualquer coisa você dá uma pausa, lembrando que no final vai ter um gráfico resumido. Mas temos 73 FPS a mais no jogo no Ultra e 87 a mais com o jogo no baixo aqui. Essas são as vantagens de você ter um Ryzen 5 5600. Inclusive, se você tem um Ryzen 5 2600, eu aconselho sim, já de cara fazer o upgrade, já digo logo. Provavelmente a sua placa-mãe vai ser compatível sem nenhum tipo de problema. Acho que você só vai precisar mesmo atualizar a BIOS. E o Hitman 3 é um jogaço aí. É um jogo, inclusive, muito bonito quando o jogo tá no Ultra, né? Que essa imagem, inclusive, vocês estão vendo aí, é com o jogo no Ultra, né? Obviamente o YouTube vai perder um pouquinho da qualidade, mas vocês têm um pouquinho de noção também, tá? É bem interessante eu ver também, né? Que os jogos estão começando a usar bastante memória RAM, né? Se você for observar os jogos mais atuais, então tá começando a chegar a um ponto que 16 GB de memória RAM já tá começando a ser o que era 8 GB de memória RAM lá em 2013, 2012, né? Então talvez daqui a 3, 4 anos, tá, pessoal? 16 GB de memória RAM vai ser passado, é o que eu tô vendo, certo? 63 FPS a mais e 92 FPS a mais aí, Ultra e Low, né? Então você começa a perceber como o Ryzen 5 5600 é realmente bastante superior ao Ryzen 5 2600. The Witcher 3 tá na tela para vocês, né? Também um teste feito de forma manual. Todos os testes foram feitos de forma manual. Então vou lá numa parte do jogo. Andei ali com o cavalo aí nessa parte, né? Mais de uma vez para verificar que os dados vão dar o mesmo, né? Se eu faço o teste uma vez, o FPS deu 100. Eu faço o teste pela segunda vez, o FPS dá o 100. Eu tenho uma certeza ali que o teste está verdadeiro. Se eu faço o teste uma hora dá 100 ou dá 110, tem algo errado. Aí eu tenho que fazer uma terceira, quarta vez e verificar ali se tem uma estabilidade, né? Às vezes isso acontece. E aconteceu, por exemplo, no jogo Homem-Aranha, que daqui a pouco vocês vão ver. 60 FPS a mais deu pro Ryzen 5 5600 e 95 FPS a mais, né, pro Ryzen 5 5600 com o jogo no low, né, com a frequência 3600 MHz, né? Ali embaixo tem a legenda para vocês entenderem, tá? Aí foi o Spider-Man, né? Toda vez que eu tava fazendo, tava dando um pouquinho diferente o FPS, eu não tava entendendo. Depois eu descobri o porquê, né? Que toda vez que eu tava fazendo o reset ali do save do jogo, ele alterava uma configuração gráfica, né? Então eu tinha que estar esperto nisso. Toda vez que eu carregava, eu tinha que alterar isso. Então, depois que eu peguei essa visão, nunca mais o FPS oscilou. E eu fiz esse percurso aí mais de uma vez, inclusive, em todos os processadores. Por isso que o teste é demorado, né? Lembrando que eu faço o teste com o PC, você tem que desmontar o PC para desinstalar o processador, para depois instalar outro processador, depois refazer os testes, depois eu tive que refazer os testes com outra velocidade. Nossa, cara, é muito trabalho. 49 FPS a mais e 75 frames a mais, né? Qualquer coisa você pausa aí e vê mesmo com seus próprios olhos, tá? The Last of Us, jogaço aí que vocês pediram para eu trazer, eu não tava trazendo ele, né? Houve uma certa atualização aí, acho que mês passado, né, que permitiu aí que a gente consiga aí jogar o jogo de forma mais estável. Então é um teste bem interessante a gente continuar trazendo aqui pra vocês, beleza? Obrigado a dica do cara, que eu esqueci o nome dele, cara, que ele deu a dica pra ventoinha continuar girando, né? Eu esqueci só de configurar quando eu fiz o teste do 2600, mas eu fiz com o 5600 e vocês estão vendo ali que a ventoinha gira agora o tempo todo, né? Obrigado aí, eu esqueci o nome do rapaz, aí qualquer coisa eu deixo na tela. Olha a questão do uso de memória RAM, hein, pessoal? Memória RAM ali usando mais de 13 GB ali, né? Então dá pra ver que realmente 16 GB tá começando a ficar pra trás. 6 FPS, não deu tanta diferença assim no jogo no Ultra, porém no jogo no Low fez bastante diferença, foi mais gritante a diferença, deu 54. Então a gente começa a perceber como o Ryzen 5 5600 é bastante superior ao Ryzen 5 2600, permitindo até que aqueles que já tenham 2600 ou até o 1600F, que é a mesma coisa,
né? Troque de processador que vai realmente compensar. Esse jogo aí é o Assassin's Creed Valhalla, né? Mas tá passando ali o nome dos jogos quando eu inicio os testes. Beleza? Lembrando que aí nesse caso a gente se baseia nos testes o FPS médio, tá? Que é a barrinha azul que tem ali em cima no topo da tela ali pra vocês, tá? Ambos os processadores são bem frios, né? Eu considero que ambos entregam a questão a mesma temperatura basicamente. Nisso aí vocês não vão ter muita dificuldade não. 21 FPS contra 65, né? E agora nós terminamos, que são 8 jogos. E aqui tem um gráfico geral, tá, pessoal? Pra gente aí ter uma base aí. Qualquer coisa aí você pausa e dê uma olhadinha, né? A gente vê que realmente quando você coloca 3600 MHz ali, faz uma baita diferença em alguns jogos, né? Por exemplo, ali no Hitman, né? Foi bem gritante essa diferença, onde foi quase 20 FPS, foi 19, né? Você também vê uma diferença bem legal ali no God of War. Teve jogos que realmente a diferença não foi tanta, como no Spider-Man, né? Mas a maioria dos jogos ali foi entre 10 a 20 FPS, a média, só de 3000 MHz para 3600. E, cara, a diferença de valores não é tanto assim, né? Se você for ver, não é tão gritante assim a diferença aí de valores de preço, né? Bom, pessoal, vou falar rapidamente aqui um pouquinho como é os bastidores do teste para vocês compreenderem, tá? Primeiro, eu quero explicar a vocês, que muita gente não sabe, como é utilizado as gravações, tá? Eu utilizo, né, um PC secundário para poder fazer os testes, obviamente, e esse PC secundário é ligado através de uma placa de captura no meu PC principal e através desse software aqui, o RE Central, né, que é da Avermedia, né, que é da minha placa de captura, eu consigo fazer as gravações, ou seja, o PC que está sendo feito os testes não tem interferência nenhuma por conta que eu estou gravando, porque está sendo utilizado o meu PC principal para fazer essas gravações através aqui desse software aqui da placa de captura, beleza? Então, depois de eu fazer todos os testes, né, como são testes manuais, são bem chatinhos, dá bastante erro e tudo mais, então às vezes é necessário fazer o teste mais de uma vez, né, até para ter 100% de certeza que os números deram igual. Então, por exemplo, aqui no Assassin's Creed, só para vocês terem ideia, certo? A gente faz o teste mais de uma vez, pessoal. Imagina aí fazer esse teste mais de uma vez com toda essa oscilação. Tem que fazer 2 vezes no low, 2 vezes no ultra, aí depois troca o processador, 2 vezes no low, 2 vezes no ultra, depois eu refiz os testes com uma nova frequência de memória, tem que fazer o teste de novo, então eu fiz mais vezes ainda, então isso dá bastante trabalho. Daqui a pouco eu vou dizer a vocês aí quantas horas eu demorei para fazer tudo, tá? Aí vocês viram, por exemplo, aqui eu chego no final do teste e vejo quanto deu, ó. Cadê que aqui o teste acaba? O teste acaba mais ou menos aqui, é isso. Ó, deu 102, né? Aí o que é que eu faço? Eu vou lá e refaço o teste. Eu vou lá, pego a gravação de novo e refaço o teste, ó, pra ver 100% certeza que o número vai dar igual. Deu igual 102, eu tenho 100% certeza que o teste aqui é válido. Depois de eu fazer todos os testes, excluir todas as gravações que deram ruim aqui, ó, eu separo por pasta, né? Aqui, pessoal, separo por pasta, tá vendo? Pra ficar mais organizado e também na hora da edição ficar mais fácil pra mim. Beleza? E uma coisa interessante, como eu falei a vocês, tinham citado a vocês que às vezes lá no Spider-Man, por exemplo, toda vez que a gente tava fazendo o reset ali do carregamento ali, tava mudando os gráficos. Então é importante aqui, ó, eu sempre gravar como é que tava os gráficos, né? Para sempre quando eu for fazer ali, refazer o teste, eu conferir gráfico por gráfico para ver se nada foi alterado. Eu tenho que fazer isso em todos os jogos. Então, como você vê aqui, eu tenho todos os... né, as configurações gráficas salvas aqui, ó, tanto no Ultra como no Low, para eu sempre ter uma base ali, ter 100% de certeza que os gráficos não estão diferentes para o teste ser 100% justo, tá? Depois eu vou jogar tudo isso aqui no software para a gente poder fazer a sincronização. Para mim essa aqui é a parte mais chata que tem, porque como vocês veem, eu tenho que falar, ó, são 1, 2, 3, 4, 5, né? São 5 testes que vocês estão vendo, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que deixar todos os testes sincronizados, né? Então eu tenho que vir aqui até... um por um e sincronizar todos eles. Depois de sincronizar, cortar o teste para o vídeo não ficar longo. Então tenho que cortar aqui o benchmark. O benchmark às vezes dá 2, 5 minutos. Então a gente tem que cortar aqui para deixar tudo certinho, tudo bonitinho. Depois eu venho aqui, ó, uso essa ferramenta aqui, que basicamente eu recorto aqui só o que eu quero. Então eu venho aqui e basicamente eu só recorto essas informações aqui. Cadê? Aqui, ó. A gameplay tá aqui, tá vendo, pessoal? Mas eu venho e corto só o que eu quero. Eu venho aqui e corto só essa parte do MS Afterburner e movo ela para onde eu quero. Como vocês podem estar vendo aqui, eu acho que vocês conseguiram compreender. Beleza, depois de sincronizar todos esses jogos e deixar tudo desse jeito que vocês estão vendo na tela, que dá bastante trabalho, né? Inclusive, levou umas 3 horas isso aqui só para sincronizar essas coisinhas. Eu tenho que fazer também a planilha que eu faço aqui no Excel, né? Esses gráficos que vocês viram. Então eu venho aqui, ó, e salvo um por um os números, tá? Todos os números. Então tenho que ir lá nas gravações, ver o quanto FPS deu e colocar nessa planilha para depois gerar o gráfico,
né? E os gráficos depois eu edito eles de uma forma mais bonitinha, que foi do jeito que foi apresentado para vocês aí durante o vídeo, tá? Depois eu salvo como imagem pra gente poder exportar aqui e colocar durante a edição, como você vê de um jogo para o outro. Aqui tá tendo aqui todos os gráficos e no final tem um gráfico geral, tá? Beleza, galera, essa aqui é a partezinha mais chata que tem. Depois daqui, basicamente, eu já só faço aí mesmo um react do teste, né? Obviamente, eu tenho que desmontar lá o PC para tirar os processadores, limpar ele para eles terem aqui na minha mão para mostrar para vocês no vídeo, né? Com uma parte mais burocrática. Só para você ter ideia, vamos lá. No primeiro dia, eu fiz o quê? Teve alguns jogos desses que eu não tinha instalado, eu tive que instalar. Tive que, obviamente, montar o computador, fazer ali a atualização dos drives e tudo mais, ver quais eram os jogos que eu ia fazer o teste manual, fazer o teste manual de teste mesmo, só para ver ali qual lugar do mapa seria mais interessante para poder fazer esse vídeo. Então, no primeiro dia eu comecei meia-noite e meia, acabei 4 da manhã. No segundo dia foi de meia-noite até 5 da manhã. Esse foi o teste com Ryzen 5 2600, mas nesse dia aqui eu tirei 1h30, cara, de coisa aleatória. Fiquei comendo, vendo algumas coisas na internet, né? Mas foi de meia-noite até 5 da manhã. Aí no segundo dia foi das meia-noite até 4 da manhã. Nesse dia que foi mais rápido, que foi os testes que eu fiz com o Ryzen 5 5600, né? E ainda deu tempo um pouquinho de de terminar os gráficos, né? Que eu comecei os gráficos no dia anterior. E essa parte da edição aqui foi de 12 horas, meio-dia, até 3 da tarde. Foi necessário para poder concluir aqui essa parte de sincronização de todos, né, os jogos. Ainda depois eu tenho que editar esse vídeo que você tá assistindo, fazer a thumbnail, lançar o vídeo no YouTube, fazer a descrição e tudo mais. Então, no total deve dar aí mais ou menos entre 15 a 20 horas de trabalho. Então, dá bastante trabalho para fazer apenas um vídeo. Pensa aí. Por isso que às vezes eu peço o like e vocês acham que besteira ficar pedindo, cara. É muito importante. Preciso saber muito da opinião de vocês. O que você achou do teste? O que dá para melhorar? Realmente você acha que foi o teste mais completo que tem? Eu peço muito saber do comentário de vocês. Lembrando que o link de todas as peças estará na descrição desse vídeo. Também o link aí do meu Telegram, porque tem promoção lá todos os dias, e também o link do WhatsApp, caso você queira contratar meu serviço de consultoria. Lá eu vou te ajudar a montar o melhor computador possível em baixo orçamento, beleza? Então é isso, galera, o vídeo serve por aqui. Muito obrigado por assistir, espero estar assim. Valeu, falou, fui!